Olá, vamos falar da frequência absoluta e da frequência relativa. Vamos construir tabelas de frequência das variáveis quantitativas. Então, lembrando, a variável quantitativa tem seus possíveis valores indicados por números. Para a elaboração de suas tabelas de frequência, podemos ter duas situações. Então, eu peço que você preste muita atenção nestas duas situações, porque tem assunto que a gente ainda não viu, né? Ele aparece somente aqui na estatística. Seguindo em frente, trouxe um exemplo para a gente trabalhar essas duas situações. Então, observe o grupo de alunos dos quais foram registrados a idade em anos, o peso em quilogramas e a altura em metros. Então, fez-se uma pesquisa e se anotou aí as informações, né? Registraram-se as informações. Então, eu tenho aí alunos com 14 anos, né? E alunos com 14 anos, que eu consigo identificar aí nas idades. Alunos com 15 anos, indo na ordem crescente. Alunos com 16 anos, aqui pulei um de 15. Alunos com 16 anos. Aí o peso está variando entre 40 e alguma coisa, né? E 50 e alguma coisa, não passa disso. Então, identificando aí, eu tenho o maior peso aí, vamos ver se a gente visualiza. 53 é o maior peso. E a pessoa mais leve, com a menor massa, 44 quilos, né? Então, a gente tem essa variação aí do 44 a 53 quilos. E a altura, ela também varia, né? Tem aí 1,60 m, 1,70 m, 1,70 m, 1,60 m. Então, eu vou identificar aí a menor altura, 1,62 m é a menor altura, o mais leve e é o mais baixo, né? E a maior altura é 1,79 m, pessoa mais alta aí. Então, temos aí idade, peso e altura. Vamos trabalhar com essas informações nas tabelas. Primeira situação. Usando os dados da pesquisa, elabore a tabela de frequências da variável idade. Com a variável idade, nós já trabalhamos porque é uma contagem exata, né? Aqui ele está representado em anos. Aqui do lado eu vou registrar a contagem. E aí as frequências absoluta, a frequência relativa em forma de fração, pode ser na forma decimal, e aqui a porcentagem. Então, idades, nós vimos que tem alunos com 14, com 15 e com 16 anos. Contando lá, eu tenho 12 alunos com 14 anos. Frequência absoluta 12. Com 15 anos, contando, você vai ver que tem 5 alunos. E com 16 anos, a gente tem 3 alunos. Então, já registro a frequência absoluta. A soma tem que fechar o total de entrevistados, 20. Então, essa nossa linha aqui é a linha do total. A frequência relativa, você vai registrar a fração. Então, alunos com 14 anos pelo total. Alunos com 15 anos são 5 pelo total e alunos com 16 anos são 3 por 16. Posso simplificar, aqui 12 e 20 são múltiplos de 4, então eu vou ter 3 quintos, né? Ou 0,6. Apesar que eu registrei lá em cima que eu deixaria em forma de fração, mas não tem problema. 1/4, que é o 0,25, e 3/16, eu não consigo, 3/20, perdão, eu não consigo simplificar, mas eu tenho aí que é 0,15. Ok? Somando, você vai ver que fecha aí 1.
1, redondinho, somando essas frações, né? Ó, 12 mais 5, 17 mais 3, 20 divididos por 20, 1. E na frequência em porcentagem relativa, é só multiplicar por 100. 60%, 25%, 15%. E se você somar, tem que fechar 100%. É uma prova real aí. E aqui está a tabela de frequências da variável idade. Agora vamos para a segunda situação, que é onde modifica-se aí o processo, né? Não é tão fácil assim de chegar só contando. Vamos ver o que acontece. Trouxe o exemplo novamente, tá? E nós vamos trabalhar agora com a altura, com as alturas. Então, repare agora que eu tenho muitas alturas. Então, para ficar registrando todas elas, a minha tabela ficaria imensa. Então, a gente trabalha com o que eles chamam de classes na estatística. E como que eu encontro essa classe? Calculando a amplitude. Como que eu faço? Primeiro eu calculo a amplitude total. Eu pego a pessoa mais alta, faço a diferença entre a mais alta e a mais baixa. Então, a mais alta ela tem 1,79 e a mais baixa tem 1,62. Eu faço a diferença e vou encontrar a amplitude total. Encontrando a amplitude total, a gente vai construir a tabela em forma de classes, com intervalos, que é o que eu falei aqui, que aparece de diferente, que a gente não tinha estudado ainda. Ó, usando os dados da pesquisa, elabore a tabela de frequências da variável altura, como eu comentei com vocês. 2 passos antes de construir, de sair fazendo a tabela, né? Primeiro, calculamos a diferença entre a maior e a menor altura, obtendo a amplitude total. Então, primeiro passo, amplitude total, 1,79 menos 1,62. Então, nós vamos ter aí 0,17 metros. Tendo a amplitude total, 0,17, você vai escolher intervalos. Então, o intervalo tem que ser geralmente superior a 4. Mais do que 4 linhas na minha tabela. Para facilitar, eu vou indicar aí nos enunciados por quanto que eu quero, né? Por quantos intervalos eu quero que você faça essa tabela. Então, como que eu descubro a amplitude da classe agora? O que que eu faço? Eu pego um número um pouco acima da amplitude total para determinar a amplitude do intervalo. Então, é 0,17, eu vou usar 0,18, porque eu vou fazer 6 intervalos. Aí eu divido por 6, e eles são múltiplos, então eu vou aproveitar essa deixa para que eu tenha número exato aqui, não tenha infinitas casas decimais. Então, eu aumento sempre a mais, não posso fazer a menos da amplitude total. E divido pela quantidade de intervalos. Então, 0,18 divididos por 6, eu vou ter 0,03. Dá exato, não tenho infinitas casas decimais. Esse aqui vai ser a amplitude do intervalo. Olha só onde que eu vou usar esse 0,3. Na tabela. Então, aqui é a coluna da altura e ela vai estar em classes. Eu vou separar em grupos aí. Então, o que vai acontecer? O mais baixo tem 1,62 e o mais alto lá tem 1,79. Então, o que acontece? A gente organiza em intervalos. Ó. Isso aqui é o símbolo do intervalo. Indica intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Eu conto a partir de 1,62 e lembra que a amplitude da classe deu 0,03? Eu vou somar 0,03 aqui. Então, vou somar 3 nesse 2, eu vou ter 1,65. E eu vou lá e conto todas as pessoas que medem de 1,62 até 1,64.
1,65 não entra porque o intervalo está aberto, não tem a barrinha fechando aqui o intervalo. Então, se eu contar lá, eu vou encontrar duas pessoas entre 1,62 com 1,62 até 1,64. Na linha de baixo, vai começar do 1,65 porque ele não entrou na linha acima. Fechado para 1,65, 1,65 mais 0,03, 1,68. Até 1,67 eu vou contar. E nós vamos contar 3 pessoas lá daquele grupo de 20. Mesma coisa, 1,68, porque não entrou na linha de cima, mais 0,03, vai dar 1,71. E eu vou ter aí, onde eu tenho mais pessoas, eu tenho 6 pessoas de 1,68 até 1,70. Aí, de 1,71 até mais 0,03, né? 1,74. 1,74 não entra, entra até 1,73. E nós vamos ter 3 pessoas. Depois, de 1,74 mais 0,03, eu vou ter 1,77. E vamos ter 4 pessoas. Depois do 1,77 mais 0,03 deu 1,80. Lembra lá que o mais alto tinha 1,79? 1,80 não entra, vai entrar até 1,79, porque o intervalo é aberto aqui na frente dele. Você vai ter 2 pessoas, né? Então, registrando a frequência absoluta, só colocar essas quantidades que eu registrei em palitinhos na forma de número cardinal aí. E você vai ter na soma 20 pessoas. É uma forma de tirar a prova real aí. Total de consultados. Frequência relativa, ele quer na forma decimal. 2 está para 20, 0,10 ou 0,1. 3 está para 20, 0,15. 6 está para 20, 0,30. 3 está para 20, 0,15 de novo, já fizemos ali em cima. 4 está para 20, vou ter 0,20. 2 está para 20, vou ter um décimo, 0,10. Somando esses decimais, você fecha 1,00. E agora é só fazer vezes 100, né? 10%, 15%, 30%, 15%, 20%, 10%. E somando, tem que fechar 100%, porque é um grupo de 20 pessoas que você está trabalhando. Fechamos e é o que modificou? A altura e intervalo. Vou fazer mais um exemplo trabalhando com esse intervalo, para que você compreenda aí o que acontece. Ó, o exemplo é o mesmo, só que eu vou trabalhar com o peso. E repare que eu tenho vários pesos diferentes, então a tabela ficaria imensa. Eu vou trabalhar com o intervalo. Vamos lá. Ó, usando os dados da pesquisa, elabore a tabela de frequências da variável peso. Então, variável peso é número decimal. Eu trabalho com as amplitudes. Amplitude total, né? Maior número menos o menor. Nós vamos diminuir aí. O maior peso que nós temos lá é 53 quilos e o menor é 44 quilos. Então, a amplitude total é 9 quilos. Preciso da amplitude de classe para ir fazendo aqueles intervalos. Lembra que eu falei? Eu pego sempre o maior, que é a amplitude total. Aqui eu vou fazer com 5 classes. Então, um múltiplo de 5 maior que 9 é o 10. 10 divididos por 5 classes, nós vamos ter 2. 2 quilos vai ser o nosso intervalo lá na tabela. Então, vamos seguir. Ó. A nossa tabela terá 5 linhas. Já fiz ela aqui, o peso em classes, a contagem, a frequência absoluta, a relativa em decimal e em porcentagem. Então, como eu falei, o mais leve era o 44,
E a nossa amplitude é de 2 quilos. 44 mais 2, 46. 46 não entra, vai até 45 e os quebradinhos lá se tiver, né? Então, aqui parte do 46 e vai até o 48, somo 2, amplitude da classe. E assim eu sigo, do 48 até o 50. Do 50 até o 52. E lembre-se que o mais pesado tinha 53 quilos. Então, vai dar bem certinho, porque o 54 não entra na minha contagem, porque o intervalo aqui é aberto. Contando as pessoas lá, eu vou ter uma pessoa que está entre 44 até o 46, menor que 46, né? Vou ter 4 pessoas entre 46 e 48. Vou ter 7 pessoas entre 48 e 50 quilos. Vou ter 5 pessoas entre 50 e 52 quilos. E vou ter 3 pessoas entre 52 e 54 quilos. Então, aqui é só registrar a contagem de palitinhos, né? 1, 4, 7, 5 e 3, fechando 20 pessoas. Então, é bom escrever a linha do total, que daí você verifica que não errou. Forma decimal. 1 está para 20. Eu vou deixar as fraçõezinhas primeiro. 4 está para 20. 7 está para 20. 5 está para 20. E 3 está para 20. Sempre com o total sendo registrado aí, né? Então, registrando, fazendo as divisões, eu vou ter 0,15. 5 está para 20, eu vou ter aí 0,25. 7 está para 20, 0,35. 4 está para 20, 0,20. E 1 está para 20, 0,05. Multiplicando por 100, a gente tem as porcentagens. 5%, 20%, 35%, 25%, 15%. Se você somar as porcentagens, tem que fechar 100%. Se você somar os decimais, tem que fechar 1,00. Fechamos aí a explicação para a tabela de frequências, pessoal. Então, espero ter ajudado vocês.